De volta com o nosso programa, vamos falar da síndrome do coração partido ou Takotsubo. É o nome dado a um problema cardíaco que acontece quando a pessoa sofre uma emoção negativa muito forte, como o término de um casamento, a descoberta de uma traição, um acidente ou a perda de um ente querido. Se o cérebro é responsável pelo funcionamento orgânico, por que as decepções consideradas do coração causam tanto mal às pessoas? Para te ajudar a lidar com essas situações, no programa de hoje nós estamos recebendo a terapeuta Lucy Gameiro. Tudo bem, Lucy? Boa tarde. Obrigada, boa tarde, Maria. É uma situação muito difícil, né, que as pessoas passam. Acho que não tem uma pessoa neste mundo que não passou por um problema assim. Exatamente, é mais comum, né, do que a gente gostaria que fosse, mas faz parte do cotidiano de todos nós, né? Quando a gente pensou nessa pauta, é justamente para que as pessoas fiquem de sobreaviso que o fator emocional pode sim desencadear uma doença, e essa doença, por incrível que pareça, ela pode levar a consequências muito mais graves, quando não tratada, né? Muitas vezes as pessoas falam, isso é frescura, logo passa, mas às vezes não é o caso, às vezes você realmente precisa de uma ajuda, tanto de um profissional da área mesmo, um médico, um cardiologista, um clínico geral, e o acompanhamento também de terapias, para poder te ajudar. Porque quando a gente fala na síndrome do coração partido, e o desenho representa bem isso, porque quando você falou lá, essa síndrome foi descoberta nos anos 90 por uns médicos japoneses, cardiologistas, e eles descobriram que após um trauma, onde há uma descarga de estresse violento no corpo, começou a ocorrer algumas anomalias no ventrículo esquerdo do coração. E pelo cateterismo, as imagens que eles faziam, eles associaram isso a uma armadilha usada para capturar polvo no Japão. Por isso, Takotsubo é o nome dessa armadilha. Porque o desenho, né, a imagem do coração fica assim, aquele desenho que a gente faz de um coração todo partidinho, fica exatamente assim a imagem do coração de quem sofreu uma violenta emoção durante uma perca. E o que mais chama atenção, assim, as mulheres, por incrível que pareça, são mais suscetíveis mesmo. Porque as emoções, né, são mais afloradas. São mais afloradas. Também temos uma questão hormonal que ajuda nesse sentido. Os judeus, né, a cultura judaica, foi ela que associou o coração aos sentimentos. De acordo com a cultura deles, o coração fica no interior do ser humano, justamente para absorver os desejos, as vontades, os sentimentos, as emoções. Então, existem pesquisas que mostram, né, que a nossa reação, o nosso raciocínio parte muito mais do coração mesmo do que do próprio cérebro. Por isso que as doenças, tipo depressão, falta de sociabilidade, tipo assim, elas estão ligadas a isso. Alguns fatores fisiológicos do coração. A síndrome seria o ponto o gatilho para começar uma segunda doença. Porque assim, a boa notícia da síndrome do coração partido é que ela não costuma ter uma longa duração. Sim. Então, não ser tão prejudicial. E a pessoa pode ficar doente ou não? Então, assim, os sintomas, né, assim, por exemplo, logo que você recebe a notícia de algo assim inesperado, inclusive até uma festa surpresa, né, eles relacionaram isso, por exemplo, você faz uma festa surpresa para alguém e a pessoa toma um choque. Esse choque é que pode desenvolver isso, porque a descarga hormonal foi tão violenta que abalou essa parte do coração, do ventrículo esquerdo, e aí começa a te dar uma série de sintomas, né? Que podem durar de 2 semanas a 2 meses, esses sintomas. Óbvio, alguns necessitam mesmo de um tratamento, às vezes precisa-se entrar com uma ação medicamentosa, né? O auxílio da terapia é fundamental, porque muitas vezes você precisa colocar fora, né, aquele baque que você tomou. Dentro da terapia, que é mais a minha área, o que eu posso dizer é o seguinte, está muito relacionado a você não conseguir se dar bem com a história da perca.
Eu não consigo entender, eu não consigo aceitar. Então, a pessoa que tem essa dificuldade, ela tem uma propensão maior. Né? Ela realmente não está preparada. Ela não é que ela não está, ela não se prepara. É uma pessoa que se nega muito a falar sobre perca. Você pode chegar e falar assim, ah, nossa, se um dia você perdeu o emprego... Não, pelo amor de Deus, se eu perder o emprego, eu vou morrer. E pode ter certeza que a sensação que se tem é de morte. Quanto tempo ela fica com essa síndrome? Então, é o que eu te falei, mais ou menos de 2 semanas a 2 meses. Tá. O que pode ocorrer após, por exemplo, a pessoa de repente já tem alguma cardiopatia. Então, a síndrome do coração partido pode ser uma alavanca para aquilo. Você não tratou, não cuidou, mas você percebe que os sintomas perduram, que tem aumentado. Então, é o caso mesmo de procurar um profissional da saúde para fazer uma avaliação. Porque ela pode ser passageira, mas também pode desencadear alguma outra doença. Por isso que a gente fala, é casos raros, mas já encontraram dentro dos estudos óbitos por conta da síndrome do coração partido. Então, se você evolui para uma depressão, evolui para porque os sintomas, doenças. Maria, imagina, falta de ar, tontura, né, vômito, perca do apetite, a própria depressão. Então, você percebe que se isso começa a perdurar, é óbvio que você vai ter consequências maiores. Tem pessoas que reagem mais rápido a uma coisa. Deu o tempo dela do luto, de remanejar tudo que foi perdido e tal, ela consegue reagir melhor. Outras não. E acontece que isso pode ocorrer várias vezes, né? Como a gente estava falando aqui, quer dizer, ocorreu a primeira vez quando, de repente, eu perdi um amigo num acidente. Eu senti isso, Luciana, mas eu nem fui no médico, fiquei lá, né, tentando me renovar e tal. Aí passa um tempo, eu perco um emprego, né? Foi inesperado. E aí senti de novo. Então, a questão é essa, você está percebendo que não sabe lidar com percas. E não saber lidar com elas pode te trazer um problema fisiológico grave. Né? Eles já relacionam isso. Essas doenças que a gente fala emocionais estão sendo relacionadas a cardiopatias. O excesso, porque toda hora você descarrega esse excesso, né, de hormônio do estresse. E não sabe o que fazer com ele, porque uma coisa é certa. O hormônio do estresse, ele acaba te fazendo agir. No caso da síndrome do coração partido, ele te paralisa. Mas ele fica no teu organismo. Ele não sabe o que fazer. Se é uma reação de atitude, ele vai lá, você ou corre, ou chora, ou faz alguma coisa, você acaba liberando esse hormônio, né? O principal deles é o cortisol. Agora, quando você não faz isso, e você recolhe, o que a gente chama de luto recolhido, né? A coisa começa a ficar mais complicada para o teu lado. Que na maior parte das vezes é assim que acontece, né? É, principalmente assim, nós fomos educados culturalmente assim, olha, não vai incomodar os outros com os seus problemas, né? Ah, aconteceu com você, olha, segura a onda aí, daqui a pouco vai ficar bom, você vai melhorar. Gostaríamos que fosse assim, mas nem todo mundo reage assim. Quando a pessoa tem essa síndrome, você indica procurar uma terapia imediatamente? Olha, o que eu indico imediatamente é assim, vamos descartar os problemas fisiológicos em primeiro grau, porque como a síndrome é extremamente parecida ao infarto do miocárdio mesmo, a pessoa pode falar assim, gente, eu estou infartando. Acontece que a intensidade é menor, mas isso não quer dizer que não prejudicou o mecanismo do coração. Então a ideia é, procure realmente ou um clínico geral, ou um cardiologista, né? Diga o que ocorreu, fala, olha, eu tive uma notícia inesperada e depois disso eu comecei a ter uns sintomas. Ele vai fazer imagens e vai descartar qualquer outro risco para a tua saúde. A partir do momento, é bom então entrar com uma terapia para que você consiga dissolver essa impressão ruim que ficou no teu corpo, porque tua vida vai ter outros momentos aí de perca. Exatamente. E é bom que você comece então a trabalhar, a aprender, né? A entender que você não controla a vida. A vida não é um jogo de cartas marcadas que eu vou ganhar sempre. Algumas vezes ela vai me tirar algo, e algo que eu amo, algo que eu preservo. E a maior parte das pessoas que tem a dificuldade de lidar com a perca é porque elas sequer imaginam que aquilo pode acontecer. Mas acontece. Acontece e muito, e vai acontecer várias vezes. Então, o ideal seria assim, que a pessoa pudesse tratar
tanto com o cardiologista e o terapeuta junto, né? Porque eu te falei, algumas pessoas têm a síndrome, passam mal durante umas 2 semanas e conseguem reagir. Outras vão precisar de medicamento. É reincidente? Então, em algumas pessoas foi constatado essa reincidência, principalmente em mulheres após 40 anos. Anterior a 40 anos, a gente tem um poder, né, de reação melhor. O próprio organismo dá um jeito. Ele dá um jeito de dissolver, ele dá um jeito de expulsar, até através das próprias doenças psicossomáticas. A síndrome, ela não é considerada uma doença psicossomática. Ela foi realmente considerada uma doença de cardiopatia mesmo, porque eles realmente viram ali o efeito negativo que ela causa nesse ventrículo esquerdo do coração. A partir daí, depois que é feito todo um processo medicamentoso, alopático, com os médicos e tal, a indicação da terapia é importante por conta disso, porque nós temos memórias dentro das células e essas memórias, elas absorvem isso de uma maneira que quando aparecer, de repente, uma outra informação de uma perca, às vezes nem tão abrupta assim, você pode novamente ter os sintomas, sem desenvolver a doença. Aí acaba se tornando psicossomático. Tá. E no fundo a terapia que você está falando é com psicólogo ou com psiquiatra? Não, seria mais a nível comportamental mesmo, seria com psicólogos e terapeutas, né, psicanalistas, porque é através da fala que vem a cura. Muitas vezes essas pessoas não souberam expressar a sua dor. Às vezes recolhem o choro, né, ficam tão assim que não conseguem chorar. E através da conversação, né, do diálogo, o terapeuta ele tem técnicas que consegue tirar de você algo que você nem sabia que existia ali, né? Às vezes é uma pergunta aqui, uma pergunta ali, que você, né, consegue reagir de uma forma positiva. Então, eu acho que toda a terapia ela é funcional e benéfica porque ela atua através da cura pela fala. E o que a gente mais tem dificuldade, por incrível que pareça, é em dizer algo. A gente fala com uma facilidade absurda, mas dizer algo é diferente. E é o que geralmente os terapeutas buscam, o que você tem a dizer, não o que você está me falando. Eu costumo dizer lá na clínica, eu falo, meu trabalho aqui assim, é escutar o que você não me diz. Porque ninguém lá chega e já começa a me contar o que está acontecendo, mas me dão pistas. Né? Olha, tem uma coisinha ali, uma outra coisinha aqui. Então, com o desenrolar das conversas, a pessoa vai deixando aquilo transparecer. E é incrível como a primeira coisa que elas falam, eu me sinto mais leve. É lógico, você está carregando, às vezes, pesos absurdos dentro de você. Por isso que a gente fala, o coração se sobrecarrega porque ele está ligado mesmo a um sentimento, né? Ao baque, assim, dentro da medicina chinesa, inclusive eles dizem que a gente tem uma membrana que envolve o coração que chama de pericárdio. Ela seria como uma rede protetora. O primeiro baque que dá, vai no pericárdio. Porém, quando esse baque é muito maior, ele penetra mesmo no coração. É aonde pode aparecer as cardiopatias. Tem idade para acontecer? Então, antigamente as coisas eram um pouco mais organizadas nesse sentido, né? Hoje nós já temos relatos da síndrome do coração partido em crianças a partir de 2 anos. Porque as informações têm chegado muito rapidamente às casas. Os pais, infelizmente, não têm o cuidado de filtrar essas informações. Então, você liga a TV hoje, né? A criança liga uma TV e, infelizmente, vem uma informação que ela não sabe processar, mas ela sabe sentir. Ela sabe que alguma coisa ali não estava legal. E é triste isso. Você fala, poxa, uma criança com 2 anos de idade já, né, sofrer do coração partido. Então, infelizmente, a gente não tem mais como organizar. Falar, olha, com mulheres... Inclusive, para tratamento deve ser bem mais difícil, não é? A criança, ela lida melhor. Ela se expõe melhor para o tratamento. Ela não tem reservas. O adulto já tem essa reserva. Então, às vezes, o meu trabalho é mais investigativo mesmo, assim, né? Eu sempre falo brincando, é investigativo, eu tenho que investigar, eu tenho que montar o quebra-cabeça. Você vem e diz para mim, olha, eu tô mal.
tô mal, sabe, eu tô com uma angústia, eu tô com uma depressão. As pessoas confundem muito depressão com tristeza profunda. A maioria que me procura não é depressão, a gente vai fazer exames de imagem, exames de sangue, é comprovado que é uma tristeza profunda. Não desmereça essa tristeza profunda, porque ela é tão perigosa quanto uma depressão. A síndrome do coração partido foi relacionado ao aumento de suicídio. Né? Eles perceberam que alguns casos de suicídio estavam relacionados a essa síndrome, que a pessoa não deu bola, não foi procurar ajuda, enfim, e aí acabou levando a consequências mais graves. Então, assim que você sente alguma coisa, você tem que procurar ajuda. Né? Sim, se você teve um baque, uma notícia inesperada, você percebeu que aquilo, assim, no primeiro momento, mexeu, você se conhece, Maria, você sabe, você fala, poxa, ficou uma sensação muito ruim, eu perdi o apetite, eu não consigo dormir, eu estou tendo dor de estômago, eu estou tendo formigamentos, né? Eu estou tendo uma irritabilidade, eu não tenho mais disposição. Você fala, pô, um dia, 2, 3, você fala, é bem passível de acontecer. Passou disso, fala, peraí, eu estou tendo essa dificuldade até para respirar, para falar. Procura realmente um atendimento, né? Pronto, médico hospitalar mesmo, vai ter um pronto-socorro, conversa com o profissional, explica o que aconteceu. É bem provável que ele vá pedir exames de imagem, porque na síndrome do coração partido, no exame de sangue das enzimas, ela acusa. Em pequena quantidade, não é como num infarto. Acusa o que exatamente? Então, ela pode acusar, inclusive, um microprocesso de necrose, né, do coração. Porque, naquele momento, o ventríloco não funcionou, ele teve uma estagnação, e ali não entra sangue. Então, é o que acontece quando você tem um infarto. A primeira coisa que acontece, você chega no hospital, eles vão colher o sangue. Vamos ver quantas enzimas está no seu sangue, se foi uma descarga violenta do estresse e tal, em seguida uma imagem para comparar. Por isso que a gente fala, é muito parecido com o infarto do miocárdio. Você pode jurar, falar, eu estou infartando, né? É o que eu te falei, não desmereça quando alguém estiver próximo a você e fala, gente, olha, estou tendo um negócio mesmo. Vai, procura. É uma dor. É uma dor física, é a dor física. A síndrome do coração partido é isso que ele quis dizer. Não é só uma dor emocional, como a gente estava acostumado a acreditar. Sim. Né? Você ficou chocada, você ficou impressionada, vai passar, toma uma aguinha com açúcar, não é isso que fala? Toma aguinha com açúcar. Tomou aguinha com açúcar, né? Teve uma noite de sono, não passou, procura ajuda. É o que eu te falei. Pode ser que não precise entrar com medicações. Às vezes precisa, porque o baque realmente não foi a primeira vez, quer dizer, sempre a reincidência vai tornar você mais sensível a isso. É verdade. Não é? Então você fala, poxa, primeira vez que eu recebi uma notícia ruim, fiquei mal, mas hoje eu não sei o que acontece comigo, Lucia, eu tô mole, eu tô fraca, qualquer coisa me abala. A incidência de depressão, por exemplo, é seríssima. Seríssima. E a questão é que você não vai tratando. Então, realmente, ele vai se acumulando. A ponto de, como eu te falei, chegar ao suicídio. Por conta do quê? É uma dor física. Misturada a uma dor emocional. A pessoa sente que tudo está acabado, não é? Que não tem mais esperança. Coração é vida, né, Maria? Se a gente for olhar pelo simbologismo, é vida pura, né? A gente sabe que a vida está ali, que a vida pulsa ali, né? Aristóteles, uma vez, tentou dizer que a hipófise, né, é que abrigava toda a alma, todo o espírito de uma pessoa, toda a vontade. Depois foi comprovado que não, que realmente está no coração. Está ali naquele pulsar. Portanto, quando uma pessoa é cardiopata, você pode ver que o comportamento muda. Ela fica mais introspectiva, né? Ela não consegue se sociabilizar de uma maneira normal, ela acaba tendo uma tendência a se curvar, a proteger o coração. Então é normal você ver a pessoa se encolher, ela está tentando proteger aquele local, né? E eu sou muito suspeita de falar, mas a fala, ela tem um benefício, assim... Por isso a terapia. Por isso a terapia, porque realmente você consegue ali... Coloca para fora, coloca para fora. Coloca. Né? E você realmente esvaziando vem uma leveza.
vem aquela coisa, nossa, eu respiro melhor. Parece bobagem, você fala, você estava só falando. Não, você não estava falando, você estava me dizendo coisas importantíssimas da sua vida. Tem coisas, Maria, que a gente não consegue dizer por espelho. Eu não consigo dizer por espelho, às vezes, coisas sobre mim. Mas o terapeuta, ele consegue, ele tem essa facilidade de buscar, né, de investigar. Tem. Falar, Maria, durante a nossa conversa, ela me falou mais ou menos umas 5 vezes a palavra culpa. Eu já sei que alguma coisa tem ali. Você não falou abertamente, mas você já me deu uma dica. Através da sua fala, porque eu acho que o Brasil hoje é culpado pelo que acontece. Porque a culpa de eu ter comprado não sei o quê. Não é diretamente a você, mas você usou demais a palavra. Então isso já me dá um sentido de que tem alguma coisa por ali. Você usou uma palavra agora do Brasil, né? Falou do Brasil. Muitas pessoas estão com essa síndrome por causa dos problemas que estão acontecendo no nosso país. Sim, Maria, se você for hoje numa UTI cardiológica, minha irmã é coordenadora da UTI do Sírio-Libanês, da parte da cardiologia. O aumento de infarto, o princípio de infarto, é absurdo, porque está relacionado à perca financeira. A maior parte que está lá hoje, infelizmente, é perca financeira. Não deixa de ser uma perca. Não deixa. Você construiu um patrimônio, né? Você tem toda ali uma fé naquilo. Sustentar a família. Estava estabilizado. De repente, aquela outra vez que teve aquele plano Collor, o índice das pessoas que se suicidaram, de infarto e de suicídio. Por quê? Porque não aguentaram o baque. Mas é o que eu falo, deveria ser um trabalho feito desde pequeno dentro da sua casa. Conversando mesmo com seus filhos, olha, sobre perca. Existe sim, filho, a gente perde sim. Aceitar a frustração. Exatamente. Você sabe que algumas pesquisas nos Estados Unidos, eles já dizem, eles aprovam a frustração nas crianças desde os primeiros passos. Incentivam a frustrar as crianças para saber lidarem com a perca. É isso aí. Então, as crianças são um grande aprendizado pra gente. A gente tem que prestar atenção neles, né? Com certeza. Lucy, muito obrigada, querida. Obrigada. Foi um papo ótimo, como sempre, aqui no programa. E se quiserem te encontrar, pode te encontrar pelo WhatsApp ou pode te encontrar Facebook, no Facebook, né? Lucy Gameiro com Gameiro com I. Eu tenho meu canal no YouTube, que é simplesmente Feliz com Lucy Gameiro, que a gente sempre está trocando umas ideias aí a respeito de comportamento. Ou você pode mandar um WhatsApp pra gente, 0 operadora 11 99681 9742. Bom, no próximo bloco nós vamos fazer uma sopa de abóbora com folhas de couve-flor. Quem veio fazer pra gente foi a Adriana Teles, culinarista, especialista em economia doméstica. Ela vai fazer essa sopa deliciosa nesse tempinho frio, você vai adorar. A gente já volta.